O lixo é uma das maiores problemáticas ambientais hoje no mundo todo. Ele está ligado à contaminação de solos, rios, oceanos e espécies associadas a esses ambientes, além de ser muitas vezes uma questão de saúde pública e contribuir para que as cidades sejam consideradas, do ponto de vista dos moradores, mais sujas e poluídas. Segundo o Panorama de Resíduos Sólidos de 2022, o Brasil gerou cerca de 81,8 milhões de toneladas de lixo em áreas urbanas, sendo que quase metade disso foi produzido na região sudeste. Mas a maior parte do que a gente chama de lixo, popularmente, na verdade são os resíduos sólidos, que necessitam de uma separação e de uma destinação adequada. E hoje a gente trouxe a engenheira Júlia Germandi para a gente conversar sobre a questão dos resíduos sólidos em São Carlos. A Júlia é engenheira ambiental, formada pela Unesp, com um mestrado em hidráulica e saneamento pela USP, e já trabalhou como tesoureira na Associação Veracidade por vários anos, como consultora e técnica ambiental e também como educadora ambiental. E recentemente ela foi diretora do Departamento de Política Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Secretaria de Meio Ambiente de São Carlos. Júlia, bem-vinda, fique à vontade para se apresentar para a gente. Oi, gente, obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa de trazer o debate dos resíduos aqui. Bom, legal. Para os nossos ouvintes, só lembrando das nossas redes sociais, então vocês podem encontrar a gente no Instagram, é só procurar Agenda Ambiental em Debate. Também a gente está presente no Spotify e demais plataformas de streaming de podcasts. Bom, então a gente trouxe aqui a Júlia hoje para falar sobre resíduos sólidos. Então acho que a gente pode começar contextualizando, quais são os principais problemas associados à gestão de resíduos sólidos urbanos aqui na cidade. Acho que quando a gente fala de resíduo, o que a gente fala exatamente? Resíduo é tudo que a gente descarta enquanto sociedade. E a gente descarta muita coisa enquanto sociedade. Então, acho que a dificuldade são as diversas tipologias de resíduo e os atores relacionados. Porque a gente vai ter desde um resíduo que é o que a gente vê mais comumente como um lixo doméstico, que a gente entende como lixo doméstico, aquilo que descarta nas residências. Aí você vai ter resíduo hospitalar, você vai ter resíduo eletroeletrônico, vai ter até resíduo cemiterial, então resíduo agro-silvopastoril, então tem muitas categorias e cada tipologia de resíduo tem um jeito correto, um manejo adequado de lidar, Então, acho que diferente das outras áreas do saneamento, resíduo, ele tem muito essa questão da interação do homem, Acho que a água, o esgoto é uma coisa que vem mais canalizada, principalmente no urbano, No rural já é um pouco mais diferente, mas dentro das linhas de saneamento, o resíduo ele tem bastante interação. Então, é uma dificuldade muito grande, principalmente num país como o Brasil, que tem uma diversidade cultural de formas de vida, e até de geração, de resíduo. Certo. Bom, e uma coisa que a gente quer também começar nessa conversa, levantando, é entender o que é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, e qual a importância dele hoje, assim. Também entender, problemas que estão associados à sua implementação, como que é o processo de construção do plano. Sim, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que a gente chama de PMGIRS, para abreviar, que o nome é muito comprido, ele é um dos principais instrumentos na gestão de resíduos no município, Então, foi contratada uma equipe para a elaboração dele, foi feito um diagnóstico de todas essas tipologias de resíduos que existem, E foram pensadas em ações e metas para serem cumpridas a curto, médio e longo prazo. Então, ele é um instrumento fundamental, porque uma dificuldade na prefeitura é você estar sempre apagando incêndio, Então, o plano é você pensar em coisas mais a longo prazo. E, às vezes, literalmente apagando incêndio, porque você tem problema de botando fogo em ecoponto. Então, resíduo, descarte regular de resíduo e queimada, por exemplo, tem uma associação muito grande. Então, o plano ele vai falar cada tipologia de resíduo, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que pensar, quem são os atores, quem vai tomar conta disso, Então, ele é fundamental.
ele é um passo a mais, né, do que ficar só na execução. Então, E ele tem uma comissão. Tem uma comissão de acompanhamento do PMGIRS, né? Então, essa comissão ela é composta por diversos atores que vão olhando para essas ações e metas, ver o que está acontecendo, o que não está acontecendo, como que pode melhorar algumas coisas. Então, ele é um principal instrumento, apesar de muita gente achar que... Tem às vezes, a gente escuta falas assim, porque plano, política não serve para nada, serve para tudo, né? Na verdade, muitas das construções que a gente tem são baseadas nessas políticas públicas. E nesse sentido de políticas públicas, você poderia falar um pouco mais sobre como atua o Departamento de Gestão de Resíduos? Isso, a Secretaria de Meio Ambiente, ela é recém-criada no município de São Carlos, né? Então, quando eu entrei, foi justamente quando ela houve essa criação. E havia alguns departamentos lá dentro. Então, o departamento qual estava, que é o departamento que tinha o nome mais comprido, que era de Política Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Então, esse departamento, ele ficava mais na parte de planejamento. Ao passo que no SAI existe um outro departamento de gerência de resíduos sólidos que está ligado à execução, que são as medições do contrato, né, por exemplo. Então, você tem aqui a São Carlos Ambiental, que coleta o resíduo domiciliar. Então, eles vão ver quanto que está coletando por mês, a repasse de valores, as outras empresas, a empresa que faz a gestão dos ecopontos. Então, o SAI, eles tinham essas planilhas de medição e faziam a gestão desses contratos. E aí, no departamento de resíduos, eram coisas mais estratégicas. Então, por exemplo, a gente fez uma minuta para a revisão da política municipal de limpeza urbana no município. A gente fez um trabalho lá de campanha de recolhimento de embalagem vazia de agrotóxico, né? Então, tinha uma parte educativa e tinha uma parte de proposição de documentos. Porque uma coisa que eu percebia lá enquanto diretora, por exemplo, é que a gente tinha muita política municipal de gestão de resíduos que estava completamente desatualizada. Então, essa é uma frente que a gente puxou, falou, nossa, precisa atualizar todas essas políticas municipais, que usavam terminologias até defasadas, que o entendimento mudou. Então, também teve isso. E também teve um trabalho que, quando eu estava, né, lá enquanto diretora, a gente começou a fazer com grandes geradores. Porque é responsabilidade do município até uma quantidade de resíduo. Aqui em São Carlos é 100, por exemplo, né? A coleta. Certo. Sem o quê? 100 litros por dia. 100 litros por dia. 100 litros E por os dia. grandes geradores são empresas, indústrias? São, por exemplo, às vezes um restaurante de grande porte, né? Então, a maioria é de estabelecimento alimentício, um hotel. Uhum. Então, esses estabelecimentos, eles geram uma quantidade muito grande de resíduos e isso não deveria onerar a coleta pública. Isso é de responsabilidade do próprio gerador, né? Uhum. Então, quando eu estava lá, a gente começou a pensar em formas. Como é que... É 100 mesmo, né? Será que não deveria ser 200? Porque 100 também é muito restritivo. Então, a gente estava analisando esses instrumentos. Mas uma coisa é a coleta, né? Porque aí a coleta, cessar a coleta, como tem a ver com o contrato da empresa que coleta, é responsabilidade do SAI. E no departamento de resíduos da Secretaria do Meio Ambiente, a gente olhava para esses estabelecimentos, esses grandes geradores, eles apresentarem planos de gerenciamento de resíduos. Né, que assim como o município tem o plano de gestão, os grandes geradores têm os planos de gerenciamento, que é para pensar em ações e metas para reduzir, né? Porque, por exemplo, muito estabelecimento, às vezes até por falta de conhecimento, eles vão descartar, por exemplo, lâmpada, pilha, tudo no mesmo saco e como se fosse um resíduo equiparado ao domiciliar. Então, a gente começou um trabalho lá de notificação para esses grandes geradores, no caso acima de 200, né, que a gente estava discutindo ainda se era 100, se era 200, mas para plano a gente se baseou em 200, que é baseado na 200 litros por dia, que é baseado numa legislação federal, para fazer essas notificações, então, para esses estabelecimentos apresentarem esses planos. Então, foi todo um trabalho de estruturação, né, porque não tinha esse departamento. Não tinha nem Secretaria de Meio Ambiente, não tinha esse departamento de resíduos na Secretaria do Meio Ambiente, então foi começando todas essas frentes, essa articulação. Só pegando um gancho ainda sobre esse assunto, né? Que desafios, que outros desafios, né, você enfrentou como sendo parte, né, sendo a diretora? E qual o papel da secretaria? Você falou que a secretaria é nova, assim, né? Quais as consequências de um município não ter uma secretaria de meio ambiente? E por que é interessante ou não, né? Existir essa secretaria? Eu acho que
é interessante existir uma Secretaria de Meio Ambiente pela relevância da questão ambiental. Acho que hoje em dia a gente vê diversos desastres, catástrofes, que esse olhar ambiental ele é essencial, né? E você ter uma instituição focada nisso, você tem muito mais força política para construir propostas, porque é sempre uma disputa, né? É sempre uma disputa. Por exemplo, você vai construir um empreendimento, vai ter uma questão dos empreendedores, vai ter uma questão do município querendo gerar emprego, vai ter a questão ambiental. Então, assim, você tem uma diversidade de atores no planejamento, que você estruturar um espaço é muito importante para pautar a questão ambiental com a devida qualidade que ela merece, né? Porque senão sempre vai estar dentro de um outro lugar e vai estar, de certa forma, mais submetido a um olhar que não é necessariamente só o ambiental, entendeu? Então, eu acho que fortalece muito, apesar de ainda ter muitas dificuldades, né? Por exemplo, o orçamento. Uma das secretarias, talvez o meio ambiente e a cultura é o que tem menos recurso. Então, é menos de 1% do recurso municipal, né? Para a Secretaria do Meio Ambiente. Então, essa questão do orçamento era uma questão que pegava mesmo. Legal. A gente estava pensando, né, que teve a pandemia recentemente, e aí a gente queria saber se teve um impacto na geração de resíduos sólidos nesse período pandêmico e quais seriam as medidas que poderiam ser adotadas para tentar minimizar esse impacto. E também reflexões sobre como foi esse processo e por que teve esse impacto, enfim. Acho que o principal impacto da pandemia na parte de geração de resíduos foi justamente o aumento de resíduos de serviço de saúde, que tem um custo muito maior, né? Esse custo varia conforme os estudos, conforme o município, mas assim, em torno de 15 a 20 vezes mais caro, né? Um resíduo de serviço de saúde do que um resíduo equiparado ao domiciliar. Então, é um custo muito oneroso, né? E com certeza na pandemia, na correria que foi, né, um boom, né, os enfermeiros não estavam dando conta, os hospitais não estavam dando conta, então provavelmente isso não aconteceu também com uma segregação muito adequada, né, na pandemia. Então teve uma geração de resíduos de serviço de saúde muito maior e até uma falta de segregação, porque nem tudo que gera num hospital é resíduo de serviço de saúde, né? Então se você faz a segregação correta, só uma parte vai ser. Então, aumentou muito mais essa questão de geração de resíduos de serviço de saúde. Acho que algumas paranoias com descartável, com excesso de limpeza, que algumas coisas realmente tem uma preocupação, é válido, mas outras coisas com esse excesso de descartável no mundo também é muito questionável, né? Às vezes a gente vai para restaurante que tem aquele saquinho onde fica o garfo e a faca, que a pessoa abre o saquinho soprando. E tem uma coisa que é mais limpo o saquinho. Lógico que não quer dizer que todo restaurante faça isso, mas tem uma preocupação, tem essa ideia que o descartável ele é muito mais higiênico e existem formas, uma lavagem bem feita, né, também resolve. Então depende muito no que você tá e o que faz sentido, né? Mas eu acho que teve uma questão de que com certeza deve ter aumentado de descartável. Ainda misturando um pouco os assuntos, né, disso da geração de resíduos sólidos e o que a gente estava conversando sobre o papel, né, da secretaria e tal, como que a secretaria lida com o volume, assim? Você falou que tem uma dimensão estratégica, né? Então vocês não fazem um gerenciamento, né, lá na secretaria de forma direta, mas como que ela consegue perceber essas flutuações, né? Como que chega na secretaria, você falou, ó, tá aumentando essa quantidade de um certo tipo de resíduo, a gente precisa mudar esse caminho que está seguindo até aqui. Como que é percebida essa alteração na demanda, né? Sim, isso era uma questão lá dentro mesmo, né? Porque a gente que estava na secretaria, a gente percebia esses gráficos, essas medições com contato com o próprio SAAI, né? Então a gente solicitava as tabelas, os registros e fazer essa análise mais estratégica. Mas era uma questão que a gente levantava lá quando eu estava, né? Eu saí em janeiro da secretaria, mas quando eu estava lá dentro era uma questão que a gente sempre levantou, essa importância de você ter
um banco de dados de resíduos, né? Onde você, por exemplo, pudesse no site da Prefeitura Municipal acessar e, tipo, o próprio munícipe tivesse acesso a... Lógico que tem a lei de acesso à informação e tem a lei de proteção de dados. Então, não seria informar dados pessoais, mas dados de medições de contrato, até para facilitar a pesquisa, entendeu? Então, a gente também pensava um pouco nisso, né? Deveria ter uma facilidade de você conseguir acessar isso, quanto que está aumentando a geração, né, mês a mês. Se a medição de contrato é mês a mês, por que não publicizar isso, ou pelo menos de tempo em tempo alimentar essa informação? Mas lá a gente sabia a partir dessas planilhas e medições que eram passadas, que a gente conseguia fazer essa análise. Mas assim, né? E a gente se surpreende olhando dados, né? Então é muito importante fazer esse acompanhamento, né? Porque senão não adianta nada ficar muito longe a execução do planejamento, né? São coisas que caminham juntas. Legal. Uma das coisas que também vem à mente, assim, quando a gente começa a falar de resíduos sólidos, é a parte orgânica, né, dos resíduos. E aí, as alternativas que são populares, né, uma delas é a compostagem, assim, a gente sabe que você tem alguma experiência com isso também. Então, a gente queria ouvir de você, né, o que é a compostagem, quais são as principais etapas, e daqui a pouco a gente emenda mais nesse assunto ainda. A compostagem é uma forma de tratamento dos resíduos orgânicos. Acho que é a forma mais simples, existem outras, por exemplo, a biodigestão, né? Mas é a forma mais simples de tratamento de resíduos orgânicos, né? Então, é um processo, basicamente, que acontece por causa da presença dos próprios micro-organismos presentes nos resíduos orgânicos e na atuação deles, né? Que vão degradar a matéria orgânica e transformar num fertilizante orgânico que pode ser aplicado no solo. Então, tem algumas formas de fazer, tem uns parâmetros que você controla, você otimiza esse processo, né? Você vai pensar em revolvimento, você vai pensar em equilibrar casca de fruta, legume com matéria seca. Então, existe um processo para fazer isso de uma forma mais eficiente, mas a compostagem, ela é um jeito da gente tratar essa matéria orgânica que a gente produz na nossa casa, que às vezes um restaurante gera, né? A gente gera em pequena escala na nossa casa, mas existem alguns espaços que geram muito mais. Por exemplo, feiras, né, que são eventos de finais de semana, restaurante, ou resíduos que a gente chama de agro-silvopastoril, que tem, por exemplo, muito bagaço, muita casca, resto de palhada, né? Café, quando você colhe o café tem bastante palhada. Então, basicamente, são essa diversidade de orgânico que a gente vai pensar em tratar. Mas olhando para o caso do urbano mais específico e do domiciliar, uma porcentagem grande do que a gente gera em casa é orgânico, né? Mais ou menos assim, metade do que a gente gera. Então... E qual a importância de não descartar os orgânicos no lixo comum? A importância é que o aterro, né, que é para onde vai todo esse lixo que é coletado na nossa casa, ele tem um tempo de vida útil. E à medida que a gente vai descartando de uma forma desenfreada, sem saber, a gente está enterrando um lixo que, assim, poderia ser tratado, poderia voltar para o solo em forma de fertilizante orgânico, adubo, né, que as pessoas costumam chamar. E se você não segrega, você está transformando uma coisa que tem um potencial de ser um adubo num contaminante, né? Então, você está... ele deixa de ser um resíduo e vira um rejeito, né? Que a gente brinca, né? Que rejeito é o que eu não quero. Rejeito, como a própria palavra remete, é o que eu não quero, né? É o que não tem mais jeito, né? E na verdade, ele pode ser aproveitado, esses restos orgânicos, ele tem uma forma de tratamento, né? Então, você pensar em esgotar esse aterro antes da hora é péssimo, porque imagina um sitiante que é vizinho de um aterro. Quem que quer um aterro do lado do seu sítio? Ninguém quer, né? É uma questão, por mais que ele seja um aterro, então o aterro aqui de São Carlos ele é bom, então tem controle de postos de monitoramento, o índice de qualidade dele é elevado, né? Porque você vai medir se está tendo algum tipo de contaminação no solo, na água, então ele atende todos os parâmetros, mas existe um incômodo na vizinhança pelo próprio movimento dos caminhões, o impacto visual, os urubus que vem, então ninguém quer um aterro do lado da sua propriedade, ele desvaloriza, né? E ainda nesse assunto de compostagem, assim, né? Como que ela aparece quando a gente fala em política pública, assim, né? De que forma, por exemplo, ela é incluída no PMGIRS, que você comentou mais cedo?
O PMGIRS fala de, por exemplo, você pensar em espaços para acontecer a compostagem, né? O primeiro espaço que ele cita é a Horta Municipal de São Carlos, que é um espaço que já teve ativa há muito tempo atrás, até voltou há uns meses atrás também a funcionar, a Horta Municipal, mas era um espaço em São Carlos, então, que recebia os resíduos desses grandes geradores, os restaurantes. E então eles eram encaminhados para lá, né? Era balanceado com matérias secas e tinha umas leiras de compostagem e a horta do lado, né? Então foi uma iniciativa que durou muito tempo em São Carlos e foi se desarticulando, né? Ela começou a se desarticular mais ou menos ali a partir de 2012, 2013 e aí foi minguando, né? Acho que o último funcionário que teve lá se desligou durante a pandemia. E aí, quando eu estava lá, até teve o Janela Aberta começou a fazer... o Janela Aberta é uma ONG aqui de São Carlos, né? Então, eles receberam uma verba de emenda parlamentar para fazer uma parte de um serviço lá na Horta Municipal de reativação, um trabalho braçal mesmo lá no espaço, né? Mas foi muito mais horta do que compostagem. Mas aí depois esse contrato acabou se encerrando, então não existe, funcionário público alocado no espaço lá para retomar, né? Então, por exemplo, isso era uma questão que tinha no PMGIRS, reativar a horta municipal para realização de compostagem. Legal. Mas também não só a horta municipal, foi feito na secretaria um mapeamento de outras áreas possíveis para a implementação de pátio de compostagem. Então a gente chegou a ver uma área perto lá da USP, do Campus 2, inclusive teve um projeto em parceria com a Engenharia Ambiental, né, com o professor Guilherme, para ver a viabilidade da realização de compostagem naquela área. Visto uma área lá perto do Imbaré. Mas são sempre estudos preliminares, porque você chegar essa área, você precisa primeiro analisar a viabilidade, se essa área é estratégica ou não, a vizinhança, ver dentro do plano diretor se encaixa ou se não se encaixa. Então, a gente começou também um trabalho de mapeamento de outras possíveis áreas de compostagem que não a horta municipal. E além de campanha para compostagem doméstica em casa, né? Então, assim, não chegou a ter isso em São Carlos, mas alguns municípios tiveram, né? Por exemplo, São Paulo teve o Composta São Paulo, que distribuiu composteira, que foi uma política pública, né? Também distribuindo composteira para as pessoas em fase de teste, assim. Acho que Sertãozinho teve o Composta Sertão, era algum nome nesse sentido também, que era essa mesma ideia, né, de distribuir composteiras domésticas para as pessoas realizarem a compostagem. Então, também sempre trabalhar nessas escalas, sabe, assim, do indivíduo na sua casa, dos grandes geradores, sempre a gente tem que pensar em questão de escala, resíduo, porque são diferentes realidades. Um restaurante não vai conseguir fazer compostagem dos seus próprios resíduos lá. Um condomínio vai conseguir fazer? Às vezes não. Então, tem que pensar as diferentes realidades para pensar em proposições específicas. Uhum. E bom, na sua formação também, você trabalhou como educadora ambiental, ainda trabalha como educadora ambiental. E como que você vê a importância da educação ambiental nesse processo de conscientização, de estar falando com o cidadão diretamente? Como que você vê isso? É fundamental, né? Porque qualquer política de gestão de resíduos começa com os resíduos vindo separados. E a separação é a parte que depende das pessoas. Já tentaram fazer umas coisas super mecanizadas, então vamos fazer uma usina eles chamavam até de usina de lixos. Foi uns elefante branco aí que teve no Brasil, que eram umas máquinas que prometiam que o resíduo vinha completamente separado, então que ia ter toda uma mecanização, separar, e no final ia sobrar só a parte orgânica e ia fazer a compostagem. O resultado foi um composto horroroso, né? Então a gente precisa de pessoas separando o lixo, né? E as pessoas muitas vezes não sabem como separar o lixo, né? E independente do nível de escolaridade, às vezes de cultural, muita gente tem, eu falo assim, eu até brinco, né, que a gente tem um passivo ambiental em casa, que é um saco de pilha, lâmpada, bateria. Se a gente conversar aqui, todo mundo vai ter um potinho em casa, que tá lá guardando, falando onde é que eu jogo fora, né, e que às vezes alguém acaba jogando, por exemplo, no lixo comum. Então isso acontece, né. Então essa parte educativa, tanto de sensibilizar as pessoas da importância, né, do que isso significa, do que é um aterro, né, levar as pessoas para conhecerem um aterro, ver aquele bolo de lixo e falar, meu Deus, né, é isso então que chega todo dia aqui para esse lugar.
como informar também, né? Onde é que você descarta, o porquê que é ruim você descartar pilha no lixo, como que ela tem, né? Que é ruim, né? Porque a pilha, ela vai para o aterro, então ela vai, dissolve e solta um contaminante lá, né? Então, aquele líquido que escorre do aterro, né? Que a gente chama de chorume, né? Que vai para uma lagoa lá, então você vai ter toda uma logística, vai sair um líquido contaminado, que vai ter que passar por uma estação de tratamento de esgoto, que é um processo específico, que vai ter uma série de contaminantes. Então, tudo isso por causa desses resíduos sendo completamente misturados, né? É lógico que não é uma pilha em casa que vai fazer isso, mas a partir do momento que isso começa a ganhar escala, né? Que isso não vem separado de forma correta, o problema vai aumentando, né? Pilha é a mesma coisa, além do que em algumas coisas até coleta seletiva, né? O risco que você expõe alguém quando você não separa seu resíduo direito, né? Então, a São Carlos Ambiental, que é a empresa que coleta aqui no município, eles tinham, por exemplo, uma campanha para agulha no descarte do lixo comum, né? Que era para as pessoas colocarem numa garrafa PET, levar no postinho mais perto, porque vira e mexe tinha algum acidente com o coletor, com a agulha. Então, se a pessoa enfia uma agulha contaminada, aí ela tem que tomar um monte de injeção, ela vai ter que passar por uma série de tratamento. É uma coisa super complicada, né? Você não sabe o que a pessoa que tinha seringa, se ela tinha alguma doença, alguma questão lá. Então, é sempre muito complicado. Mas, às vezes, por exemplo, uma coisa que acontece, às vezes, né? De alguém se machucar. Vidro é bastante comum também em coleta seletiva, né? Mas isso da seringa acontecia no lixo comum, na coleta. A pessoa pegava o lixo. Então, é informar as pessoas, né? O que fazer com seus passivos ambientais, essa sacola que a gente vai juntando em casa, não sabe onde enfia. E na secretaria era até engraçado que tinha as perguntas mais diversas, o que fazer, né? Uma vez ligou um homem lá e falou assim, morreu um cavalo, o que eu faço? Aí eu falei, nossa, não sei, né? Eu falei, gente, o que faz onde é que é o cavalo, né? Aí era na agricultura que tinha, porque, por exemplo, até, eu brinco, mas é uma coisa que acontece mesmo, por exemplo, animal doméstico, pet, né? Então, existe um serviço da empresa da coleta regular, né? Que é a São Carlos Ambiental. Então, eles coletam também, se algum animal morrer na sua residência, mas é uma coleta que é agendada, né? Então, é num horário específico. Então, você vai ligar, vai comunicar, e a pessoa vai dentro do cronograma recolher seu animalzinho lá, né? E lógico que é uma coisa que é para um animal pequeno, não é para um cavalo, por exemplo, né? Mas tem todo um descarte correto, né? Porque eles coletam também resíduo de serviço de saúde, então vai pegar esse animal morto. Mas se você tem pressa, se você não quer ir no dia, no horário que o serviço de coleta do município oferece, você pode levar até um veterinário, que também ele vai fazer um descarte mais adequado, né? Esperamos. Certo. Legal. E no sentido de quantidade, vocês tinham esses dados de se São Carlos é uma cidade que produz muito, produz pouco, ou produz o aceitável, o esperado? Tinha. Eu não vou lembrar esses dados de cabeça aqui agora, mas tinha isso tudo quantificado, sim, né? E o que a gente viu foi esse aumento de resíduos de serviço de saúde na pandemia, né? Então, a gente viu os gráficos, analisou. Então, mas tem essas medições, sim, tem esses registros, né? São Carlos é uma cidade de médio porte, né? O que tem acontecido em São Carlos é que está tendo uma expansão muito grande de condomínio, casa, então é um boom de resíduos da construção civil, né? A gente vê que você anda, assim, você percebe, assim, esse aumento da cidade, né? Das casas construindo, então... E é uma coisa que tem muito problema de gestão. O canteiro, né, na obra, é comum você passar num lugar que está reformando, fazendo, você vê, até obstruindo muitas vezes a via, calçado, um monte de brita, ou tijolo, areia. E é isso. O município, para resíduo de construção civil, tem um ecoponto que é até 1 metro cúbico, ele aceita. Passado disso por dia, né? 1 metro cúbico por dia. Passado disso, aí você tem que contratar uma caçamba, você tem que contratar um serviço particular.
E é uma coisa que as pessoas, construção civil, as pessoas não querem contratar uma caçamba ou um serviço particular. Às vezes elas contratam uma pessoa que muitas vezes não sabe qual é e que vai acabar jogando em uns pontos viciados, né? Aqui em São Carlos tem vários pontos viciados de descarte regular. Tem aquela clássica estriadinha lá que liga o São Carlos 8 ao UFSCar, lá, a Horta Municipal. Então lá, por exemplo, é um ponto super complicado de descarte irregular de resíduos. Então eu lembro de eu passar lá e direto as pessoas virando, né, e jogando lá. Era até engraçado, porque às vezes a pessoa colocava um sofá, sei lá, qualquer trambolho, assim. Não só resíduo de construção civil, né, porque o Ecopon também recebe volumosos, né, móveis. Então a pessoa colocava aquilo no carro e ia até lá para descartar, sendo que o ecoponto é ali do lado, né? Então você vai até o lugar lá, porque você não vai até o ecoponto, descarta, entendeu? Então também tinha muito problema. Por isso que essa questão ambiental é tão importante, né? Muitas vezes a pessoa não sabe, é falta de conhecimento da existência dessas próprias estruturas, é uma coisa que é um hábito que foi se perpetuando, né? Que a referência dela, pessoas no vínculo social delas que faziam isso, então a pessoa reproduz o comportamento. Então essa parte educativa, ela é fundamental até para entender a diversidade de público e qual que é a abordagem, qual que é a linguagem, como é que você vai falar, como que você vai sensibilizar. É diferente numa escola, é diferente para um adulto, é diferente para os diferentes níveis de escolaridade que tem cada um, né? Porque a educação ambiental fica muito assim, é para criança, e não é, na verdade é para todo mundo, né? Nós precisamos nos educar, nós não sabemos onde descartar o lixo. Então, falta essa informação mesmo e é super importante. Legal. Vou combinar aqui mais ou menos duas perguntas, que é assim, é uma curiosidade que surgiu a partir da sua fala, né? E uma que a gente já tinha programado, né? Então, assim, essa que a gente quer saber que expectativas, né, que você tem para o futuro da gestão de resíduos em São Carlos, né? E eu queria adicionar, assim, como que você acha que a presença das universidades e, enfim, de estudantes, pesquisadores e tudo mais no município pode contribuir com esse processo de implementação de uma gestão mais efetiva de resíduos, assim, né? Também fica à vontade para comentar, por exemplo, se você acha que esse envolvimento está satisfatório, que a universidade participa, que os estudantes participam ou não participam, né? Se você percebe alguma mudança também nisso ao longo do tempo, né? Que é algo que a gente estava conversando antes também. Sim, acho que é fundamental a participação da universidade, porque qualquer gestor que estiver lá, você nunca sabe tudo. E são áreas muito específicas, que eu falei, resíduo cemiterial. Resíduo cemiterial é uma coisa que eu não fazia ideia. Eu falei, nossa, o que é, né? Vamos entender, né? Ou a parte mais de resíduo eletroeletrônico, as minúcias de um processo de tratamento de um resíduo eletroeletrônico, eu não sei. Então, a gente sempre precisa de especialistas, de pessoas que estudam a temática a fundo para colaborar, né? A universidade, ela está aí para isso, inclusive. E acho que qualquer gestão pública que não olha para a universidade, que não quer fazer parceria, é uma gestão pública ruim, né? Porque não vai dar conta, né? A estrutura lá. Então, uma coisa que foi muito legal quando eu estava lá, que a gente tinha duas comissões. Tinha a comissão de acompanhamento do acompanhamento do PMGIRS, que também tinha um representante de universidade, e tinha uma comissão de coleta seletiva. Então, nessa comissão, esse é só um exemplo, na comissão de coleta seletiva, foi falado na época que estava pensando na reforma do barracão da Coopervida, né, que é a cooperativa municipal de reciclagem. E aí tinha uma professora da engenharia de produção aqui da USP, que ela foi fundamental para a discussão da concepção desse espaço, porque ela foi falar de maquinário, né, e de coisas que, por exemplo, eu não fazia ideia. Então, ela trouxe informações assim para o layout, para a planta, questão de ergonomia, né, porque são mulheres que fazem o grosso, né, dos funcionários, a grande parte são mulheres que fazem o processo de triagem. Então, eu pensei em equipamentos apropriados. Então, foi uma parceria com uma professora da USP que isso aconteceu, né? Ou quando a gente começou o processo de revisão do plano da política municipal de limpeza urbana, também a gente contou com uma parceria com o professor Bernardo da UFSCar, que trabalha com resíduos,
para ajudar, que tem uma experiência, né? Então, para ajudar nisso, a gente chamou um pessoal da OAB. Teve 2 advogados da OAB que contribuíram, então, para a gente elaborar esse documento. Porque a gente não é da área do direito, né? Então, tem termos, assim, o que fica melhor colocar num inciso, num artigo. Então, são coisas muito específicas. Então, o gestor que está lá, que acha que sabe tudo, ou que, não precisa de universidade, o que a gente faz é uma coisa estúpida, no mínimo, né? Então, essas parcerias são fundamentais para dar qualidade para os documentos, né? Então, prever processos participativos, por exemplo, fórum dos cidadãos participantes, da super atuante dos encontros da comissão e as diversas contribuições, né? Tem contribuições mais específicas que você precisa de especialistas, tem coisas que são discussões mais amplas, em gerais, que qualquer contribuição é bem-vinda. Então, fazer essa costura, assim, dessas contribuições, pensar nesses espaços é fundamental, né? E a minha expectativa, eu sempre espero que melhore, né? Então, eu acho que é isso. São Carlos já foi referência em diversas questões relacionadas em resíduos e a gente teve um atraso muito grande, né? Como eu disse, teve a horta municipal que parou, que a horta ela funcionou numa época que hoje a gente fala de compostagem, é um assunto super popularizado, né? Mas isso, sei lá, 2008, 2012, não era um assunto tão em pauta, né? E foi uma iniciativa que teve uma descontinuidade em troca de gestão. E São Carlos poderia, se tivesse seguido nessa iniciativa, ter um pioneirismo muito grande no Brasil, né? Porque não se ouvia falar disso. São Carlos tem um movimento de ambientalistas muito forte, né? Então, tem uma riqueza muito grande, mas isso o gestor público tem que buscar fazer essas parcerias. Então, aqui a gente teve um desmonte muito grande da horta municipal, da usina da Proab, que era que fazia essa parte de reciclagem, né, de resíduos de construção civil, agora reativou esse ano, mas ficou muito tempo parada. A coleta seletiva já teve um índice de cobertura muito maior do que tem hoje, né? Então teve uma descontinuidade de gestão. Agora também está tendo um movimento de reformar o barracão da cooperativa. Então essas descontinuidades de gestão são muito ruins, né? Então por isso que fazer políticas públicas mais amarradas, a presença, essa atuação do Ministério Público é fundamental para não deixar as coisas desarticularem. Mas isso você precisa regulamentar um instrumento legal, você precisa ter um espaço e você precisa ter pressão popular, né? Então tudo isso tem que ser pensado. Tudo isso tem que ser pensado. Certo. Bom, então aproveitando isso, a gente já vai encaminhando para nossa questão final. A partir da sua formação, da sua experiência como gestor ambiental, e também considerando o propósito do podcast, que é de formar uma agenda ambiental para São Carlos, quais temas que você identifica como sendo fundamentais na construção de uma agenda ambiental para o município? Não só resíduos sólidos, mas além disso... Olhando nesse olhar mais geral, eu acho que um instrumento fundamental é o Plano Municipal de Saneamento. A gente tem todo um processo, tem um plano de saneamento que ele está desatualizado, ele foi construído de uma forma ruim nessas desarticulações de política pública, assim, né? Então a gente tem um plano de saneamento desatualizado, que ele não abrangiu na sua concepção inicial as 4 áreas do saneamento. Ele foi com água e esgoto, depois na parte de drenagem entrou o plano de macrodrenagem, na parte de resíduos só veio o PMGIRS recentemente, né? Então, assim, tem um plano ruim, basicamente, de saneamento em vigência, né? Teve um plano que foi feito de uma forma que contemplou as 4 áreas de saneamento, né? Que é resíduos, água potável, né? Esgotamento sanitário e drenagem. Foi feito esse plano nessas 4 áreas. Aí, nessas trocas de gestões, ele foi completamente ignorado e fizeram outros estudos à parte, que foram estudos mais fragmentados nessas grandes áreas. E isso é o que a gente tem hoje como Plano Municipal de Saneamento. Então, além dele ter sido feito de uma forma ruim, ele está desatualizado e ele não considera a área rural. Então, a gente não tem até hoje um plano de saneamento para a área rural.
E tem que um plano de saneamento para a cidade inteira. Então, eu acho que esse instrumento, ele é fundamental. Ele caminha junto, né, com o PMGIS, né, até o componente de resíduos do plano de saneamento pode ser até pode ser do próprio PMGIS, né, desde que aí você justifica, dependendo do porte, né, do município. Então, ele pode compor ali o plano municipal de saneamento, o PMGIS, mas ele tem que ser olhado o saneamento dessa forma mais integrada, né? Então, essa desatualização do saneamento, ela reflete também em ações do próprio plano de resíduos. E principalmente na área rural, porque na área rural as coisas não são tão separadinhas, as coisas se interligam mais, né? O esgoto com o lixo, com a água na área rural, tá tudo ali meio que misturado. Então, a gente tem que pensar em diferencialidades do urbano, do rural e até do periurbano, né? Que é uma discussão que eu comecei a fazer em alguns projetos que eu participava. Porque o periurbano, muitas vezes, sei lá, por exemplo, uma chácara, né? Você pega aqui aqui em São Carlos, o ADC de Santo Antônio, o Varjão. Então, são lugares, assim, que às vezes tem um hábito parecido com o urbano, mas uma estrutura perto do rural. Então, a gente tem que pensar em instrumentos de política pública para essas diferentes realidades. E eu acho que o plano de saneamento é um debate super aí para ser colocado como pauta, né? Já existe até uma minuta, né? Quando eu estava na secretaria, a gente fez uma minuta do Plano Municipal de Saneamento. O SAA ia fazer mais algumas contribuições, mas isso está parado desde janeiro, assim. Então, esse é um instrumento fundamental. Eu acho que outra pauta importante é essa questão dos grandes geradores, né? Esses estabelecimentos que foram notificados, que eles de fato serem cobrados para apresentar seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos, de ser avaliada, de repente, conforme a quantidade que ele produz, se isso tem que estar numa coleta pública ou está numa coleta particular, né? Porque, no meu entendimento, não é... A coleta pública é o imposto de todos os munícipes bancando algo que é particular do estabelecimento. É claro que existem diferentes realidades, né? Não dá para você comparar Eu acho que isso deve ser feito de forma escalonada mesmo, né? Porque você tem desde um pequeno restaurante que às vezes começou a rodar e tá gerando, você tem um hotel grande, então tem que ser feito de forma escalonada, mas tem que ser cobrado também, né? Porque a pessoa, se ela não quer cobrar, ela vai gerando e não tá nem aí. Então, isso dos grandes geradores e para resíduos e isso do plano de saneamento nessa escala mais macro, eu acho que são duas pautas super importantes aí. Legal. Bom, Júlia, muito obrigado por essa conversa, sua exposição, foi muito interessante pra gente. Acho que é um assunto que a gente ainda não tinha conseguido tratar, né, de resíduos sólidos e de todos os assuntos que você trouxe também, educação ambiental, a participação da secretaria, tudo mais. E bom, acho que a gente encerra por aqui, né? Então, agradecendo o Júnior também, que a gente acha que nunca agradeceu em voz alta, mas ele é o cara que fica ajudando e construindo, possibilitando o uso desse estúdio todo, né? Com a USP também. E devolvo a palavra para você agora, se você quiser fazer algum agradecimento final, algum comentário de encerramento também, e depois para a Maju. Eu agradeço e parabenizo a iniciativa, acho que é super importante essa comunicação, né? Trazer esses debates, a gente ao mesmo tempo tem um excesso de comunicação e uma falta de comunicação, assim, nesses tempos contemporâneos, mas qualificar debate acho super importante, né? Acho super importante a universidade ter esse protagonismo, buscar esses envolvimentos, trazer diferentes atores para falar, ouvir também, né? Porque também é importante ouvir as pessoas, né? Que têm posições, às vezes, diferentes, os diferentes olhares ali, né? Então, acho super legal esse espaço e é isso, espero que vocês continuem trazendo aí mais muitos convidados, muitas contribuições e acho que essa parte de pensar em pautas, essa última pergunta aí que você me fez, né, de como que você colocou? De formar uma agenda ambiental para Formar uma agenda ambiental para São Carlos, eu acho que isso é super legal aí, né, pegar input aí e colecionando isso e depois fazer um compilado, assim, um documento com tudo isso. Legal, então é isso, Júlia, muito obrigada, foi uma conversa muito interessante, acho que agregou bastante. E é isso. Beleza, então tá bom. Até a próxima, pessoal.